você. Eu sou o evangelista Daniel, essa aqui é minha esposa, missionária Tatiane. Estávamos com saudade já, parece que demorou vários dias aí, mas estamos aqui com um conteúdo abençoado para abençoar você. E hoje temos uma convidada especial. Tá aqui com a gente aqui, missionária Fátima. Glória a Deus. Joga a câmera nela aí, que hoje ela tá com conteúdo aí forte para deixar para você aí, hein? Qual que é o tema hoje, Fátima? O amor de Cristo. O amor de Cristo. Mas, ó, tem surpresa pra você. Se eu fosse você, eu ficava coladinho nessa tela aí, porque o conteúdo que tem vai te surpreender. A gente vai trazer uma coisa aqui que não é muito costume ser dito, ser falado, não. Então fica aí que eu tenho certeza que você vai aprender muito no podcast de hoje. Estamos no ar. Não esqueça, já deixa o seu like. Compartilha aí com os grupos aí do WhatsApp, compartilha com seus familiares, compartilha porque eu tenho certeza que esse será um grande podcast que vai deixar você de cabelo em pé, de tanto que você vai aprender hoje aqui. Então fica ligadinho aí, não se esqueça e também deixe o seu comentário, o chat já tá rolando aí ao vivo aí. Deixa aí a sua paz do Senhor. Se você quiser deixar também a sua pergunta, sim, a sua pergunta. Se você ficar com dúvida a respeito de alguma coisa que nós estejamos falando aqui, pode mandar sua pergunta aí, pode perguntar o que você quiser, que nós estamos aqui para responder debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Nós já vamos entrar aqui no conteúdo, mas antes eu quero deixar aqui os avisos, anúncios. Nós somos aqui da Igreja Maravilhas de Cristo, sede. Então nós temos os nossos cultos e os nossos podcasts. Os cultos, eles começam de domingo. No primeiro dia da semana nós temos os nossos cultos, o culto da família, o culto da manhã às 8h30 da manhã. Na direção do pastor Hilton, que esteve conosco aqui também no podcast. Foi uma bênção a participação dele aqui, com a gente aqui nesse podcast. À noite, você também tem pastor Jorge Alexandre, o pastor presidente dessa obra. Inclusive, eu já quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao pastor Jorge Alexandre por deixar essa confiança, por nos dar essa confiança de nos conduzir aqui esse podcast. Então, domingo tem culto pela manhã e tem culto à noite, viu? Você tem duas opções aí. E se você puder, venha nos dois, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. De segunda-feira temos Tarde da Bênção, é 3h30 ou é 3 horas? 3h30. 3h30 você tem um encontro também na Tarde da Bênção. Terça-feira tem o nosso culto de ensino com o pastor Américo. E o interessante desse nome Américo é que o nome dele é Américo, mas ele é japonês. Tem aí um contraste aí. Mas é um homem cheio de Deus. Ele prega calado. Esse homem aí é um... Então você realmente aprende. Você quer aprender? Você aprende aqui no podcast, você aprende lá com o Américo também. Presencialmente aqui no culto, a partir das 7h30 da noite, às terças-feiras, depois do podcast da Bia. Fica ligado que tem o pastor Américo. De quarta-feira, daqui a pouco, colado aqui com esse podcast, tem o culto de revelação e cura divina na direção do pastor Alexandre. Você é meio incrédulo referente a sinais, revelações... Vem pra cá que a sua incredulidade cai por terra. Vem pra cá ser edificado. Vem ouvir principalmente a palavra de Deus. É um lugar que tem palavra, tem sinais. E nós ficamos felizes por fazer parte de uma igreja assim. Os milagres que tem na Bíblia a gente presencia aqui na Maravilha de Cristo. Então vem pra cá, porque há uma mensagem de Deus para você. Sexta-feira, a programação aqui dos cultos. Sexta-feira temos também nosso culto de libertação. Na direção ali da Juliana Tavares e companhia. Fica ligado, também temos culto. Então temos cultos de domingo, temos programação também na segunda, na terça de culto. Sexta-feira e sábado pela manhã tem a consagração, é 8h30, né? 8h30. 8h30 na direção... Sábado é às 8h da manhã. Sábado às 8h? Isso. Então fica ligado aí, olha, consagração às 8h. Às 8h. Fica ligado aí. Então essa é a programação dos cultos e das atividades na igreja. Os podcasts nós temos de terça a quinta. Terça-feira tem a missionária não, agora é pastora. Pastora Bia estará conduzindo aqui o bastidor de um chamado na companhia do pastor Edson. Uma bênção de Deus, descontração e muito aprendizado, testemunhos no podcast da Bia. De quarta-feira você fica com a gente, ao Firmados na Palavra aqui, Evangelista Daniel, missionária Tatiane, convidados. Quinta-feira você fica com a Edneia, a pastora Edneia, nas mãos de Deus. Então tá aqui a programação dos cultos,
dos podcasts. Então, neste momento, fica ligado. Se você ainda não deu o seu joinha, não perca tempo. Dê o seu joinha aí, curta, compartilha, fica ligadinho, porque esse podcast vai pegar fogo. Nós vamos orar aqui, já vamos entrar no conteúdo aqui. A Fátima já tá cheia de Deus ali para deixar algo aí ao teu coração. Glória a Então, Deus. pode puxar a oração aí, Sônia. Só um momento, por favor. Estão falando aqui que nós estamos com o som baixo, João. Os irmãos aí nos confirmam, por favor, se melhorou, se os irmãos estão ouvindo bem. Por favor. Já tem o pessoal aqui com a gente aqui, deixa até Já ver tem os nomes bastante. aqui. Já tem a Marilisa aqui com a gente, a Maria de Fátima, minha mãe, o Kelvin Vinícius, deixa eu ver quem mais está aqui, Daniel Vilas Boas, aqui do podcast de quinta-feira, aqui junto com a Edneia, já deixaram aqui a paz do Senhor, então vamos conduzindo aí, e você pode aí deixar sua mensagem, pode Tá bem deixar baixo, aqui. tá bem baixo, João. Lúcio. Ainda. Isso. A Luciene da Silva Angélica Rodrigues, vamos aí que vai começar o conteúdo agora aqui. Vai dando o seu feedback, o seu retorno aí, se de repente o som fica baixo, sinaliza a gente aí, porque a gente quer entregar um conteúdo de qualidade. A Angélica Rodrigues falou que lá para ela está normal. Então, Meus irmãos, finalizou. confirma no seu celular por onde você está ouvindo. Se não é o seu celular que está baixo, o volume, dá uma verificada para ver se o problema não está aí com o seu celular, seu aplicativo, sua TV. Para que nós possamos continuar aqui. Em nome de Jesus, já temos uma pergunta Já? do Kelvin Vinícius. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. Paz, eu tenho uma pergunta. Quando o pastor revela que Deus vai torcer Melhorou. uma pessoa que está na vida errada, significa o quê? Aí depende do Que contexto. Deus vai né? torcer. Deus vai torcer. Deus vai usar de alguns meios para aproximar essa pessoa de Deus, né? Sim. Ele vai utilizar de alguma situação e até mesmo alguma adversidade, se necessário, né? Para que essa pessoa venha estar mais próxima de Deus aí, do amor de Deus, que é o tema de hoje. Eu tô até ligando a pergunta com o tema aqui hoje. Pode orar aí, vamos O Antônio também, Antônio Ramos, ele está pedindo oração pela sua visão esquerda. Amém, meu irmão. Já Vamos apresenta orar aí. pela sua vida em nome de Jesus. Então vamos orar. Antes de orarmos, eu já quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor por essa rica oportunidade que nós estamos aqui. Já quero também, nós queremos agradecer, viu, Fátima? Que Deus continue te abençoando. Amém, Muito amém. obrigado por estar aqui conosco, por vir aqui a nos abençoar com a palavra do Senhor. Amém, Estamos é uma muito, honra. muito felizes de te receber aqui. É uma honra para nós. Sempre falamos em casa, né? Olhamos para você e vemos Deus em você, né? Amém. Alguém que resplandece a glória do Senhor. Amém. Então, nós estamos muito felizes, muito gratos de ter você aqui conosco, viu? Fica muito à vontade, seja Obrigada, bem-vindo. Deus Deixa Deus te abençoe. usar Eu tô muito feliz também de estar aqui hoje. Glória a Deus. Deus é o Deus que marca encontros, né? É. E eu tenho certeza que foi o Senhor que marcou esse encontro conosco aqui. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados aqui. Nós seremos muito abençoados. Então você não deixe só que essa bênção fique em você. Compartilhe essa live, manda aos seus amigos, manda aí a todos que você conhece, sua família. Compartilha, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco poderosamente aqui nessa noite. Inclusive, vai rolar um podcast aí nessa tela aí. Vai rolar um podcast, um QR Code aí no seu canto esquerdo aí, vai aparecer do ladinho aí, aonde você pode fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, você pode estar ajudando essa igreja, ajudando Sim, é esse verdade. ministério maravilha de Cristo, viu? Ajudamos famílias, fazemos a obra, então se você quer colocar sua oferta num lugar sério, aqui é o lugar, viu? Então pode aí colocar o seu celular, aproximar aí, você vai direto para a conta, deixe lá a sua oferta de gratidão e amor, que eu tenho certeza que você será muito bem recompensado, porque aqui é uma terra
fértil. Glória a Deus. O Kelvin já está agradecendo por ter respondido a sua pergunta. O Manuel aqui está dizendo que o som já está ótimo, meu Maravilha. sogro. Glória a Deus. Então vamos aqui Benção. orar para que nós possamos entrar na palavra. Amém, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós queremos te louvar, meu Deus, nesta hora, te agradecer, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, Pai. Estamos aqui mais uma vez porque queremos glorificar o teu nome. Sabemos que toda honra, toda glória te pertence. Deus, fique conosco nesse podcast. Use, ó Pai, mais uma vez as nossas vidas. Eis aqui a tua serva, Senhor, que está com uma palavra ardendo no coração dela para nos entregar, meu Deus. Use a tua filha poderosamente, fale conosco, fale com aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, aonde a tua palavra chegar, Senhor, que venha haver cura, libertação, transformação. Alcança, Deus, o Antônio nesta hora, enquanto ele estiver, meu Deus, ouvindo a tua palavra aqui, ó Pai, que o Senhor possa restaurar a sua visão pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Missionária Fátima, fique à vontade. Amém. Deixa Deus te amém. usar em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Primeiramente, a paz do Senhor. Glória a Deus. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Sou muito grata pela oportunidade. Que Deus possa usar a minha vida para abençoar quem está nos assistindo agora. Glória a Deus. E Deus vai falar conosco. Em nome de Glória a Jesus. Como eu tinha falado com vocês, a gente vai dialogar sobre o amor de Sim. Deus. Vamos conversar um pouco sobre isso e entender a grandeza desse amor, né? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João. E olha o tema, meus irmãos. O amor de Cristo, o amor de Deus. É Vamos forte. entender um pouco hoje sobre o amor. O verdadeiro amor, né? É, que é o o amor verdadeiro do amor. nosso Deus. Glória a Deus. Que a gente ouve muito falar, né? Mas às vezes a gente não tem esse entendimento. O que significa? A gente só ouve falar, mas a gente não tem a profundidade do significado do amor. É verdade. Né? É isso Então hoje aí. a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E nós estamos precisando. A Igreja de Cristo está precisando, né? É. Então vamos falar Vamos sobre lá. o amor. João, capítulos no 15, né? No verso 34 e 35. João, João 13, perdão. 13. João glória a 13, Deus. 13, no verso 34 e 35. Amém. Que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós. Que também vós uns aos outros vos ames. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uau. Como que as pessoas vão entender e ver que a gente é servos do Senhor? Meu Deus. É forte. É o amor. Às vezes as pessoas chegam na igreja dilacerada, né? Destruída. E quando você chega na igreja que você recebe um abraço, isso transforma uma vida. Você passa o amor que Cristo tem com você transmite para aquela pessoa que chega destruída dentro da igreja. Então a igreja de Cristo tem que ser o amor. Sim. Tem que ser. O tema forte é o amor, porque Jesus é amor. Você já ficou constrangido por algo que alguém fez por você e, tipo, você não esperava? Pode ser uma pessoa que você nem fala muito, não tem muito conhecimento, não tem intimidade, mas ela faz algo que te surpreende, que você fica constrangido com aquela atitude. Isso marca. Foi o Marca que a Jesus nossa fez pela história. gente. É, marcou. A Meu gente Deus. não se importava, a gente não tinha amor por ele, a gente não oferecia nada a ele, mas ele nos constrangeu com o amor dele. E a palavra de Deus diz também em Coríntios 13:1, que sem o amor a gente é como um sino, que só tina e só faz barulho. Só faz barulho, meu Deus. Porque o amor, ele faz toda a diferença, né? E às vezes, eu me pego pensando, Senhor, que amor é esse? Meu Deus, eu não mereço. Porque conhecendo quem eu sou, não tem como um amor tão grande. Mas o amor de Deus nos alcança. Mesmo a gente sendo imperfeito, a gente fazendo tantas coisas, né? Que o nosso amor é imperfeito, mas o do Senhor, ele é muito perfeito, né? O amor de Deus, ele, como eu falei, ele nos constrange de uma tal forma que não tem como você não se render a ele. E o amor transforma, né? E como Deus nos provou o seu amor. Fica em João 3,16, né? Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que nós não venhamos perecer,
mas que nós venhamos ter vida eterna. É muito forte. E ele deu o melhor dele. Tudo. O melhor era o filho dele. Meu Deus. Que amor é esse, né? Como Que que a gente amor pode é esse? entender esse amor? Não dá. Não tem É como. constrange, né? É E muito poderoso. é muito poderoso. É muito Ele deu o poderoso. melhor. Às vezes a gente vem na igreja, acha que é o suficiente, vem num culto, louvar um louvor, ler uma passagem. É, Não é, o amor não é isso. O amor não é palavras, às vezes, o amor é atitude, né? sim. Às vezes a gente tá com as pessoas assim, a gente fala, a fulana fala que me ama. O casal, às vezes está junto e o tempo todo um tá falando que ama, que ama, que ama, mas o que prova não é você falar que ama. O que prova o amor é as suas escolhas, é o que você faz pela pessoa, Exatamente. é o que você escolhe fazer por ela, é o respeito, é a parceria, é a comunhão. Isso é o amor, não é a palavra O só amor, vazia. ele é provado por ações, né? Corações. Exatamente. Porque Deus prova o amor dele, que Por nós, ações. ainda nós sendo pecadores, ele enviou o filho dele. Então ele prova Ele prova. o amor. Tanto o 3,16 que você leu, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Deu seu filho, unigênito. é. Então, o amor ele é provado com ações. Com Com ações. A gente vai ver que você não vai encontrar na Bíblia, eu pelo menos nunca encontrei Jesus dizer para alguém assim, eu te amo. Alguém Não, já? não Tem esse tem. versículo? Não tem. Eu nunca vi. Existe esse versículo? Jesus O dizer, que mais se eu aproxima. te amo. Não tem. O contrário, né? Tem um versículo que fala que ele pergunta pra Pedro: Pedro, tu me amas? tu me amas. Entende? Jesus nunca precisou dizer, eu te amo, em Não. palavras. Mas ele, com ação, ele, ele né? mostrou isso, dando a sua vida e, sabe, alcançando as pessoas com amor, sem precisar dizer eu te amo. É. Quantos estão dizendo eu te amo, mas a atitude Sim, não machuca, mostra trai, amor né? nenhum? Entende? Isso é muito poderoso, porque Jesus nos ensina até calado, né? Exatamente. Até com aquilo que ele não diz, nós aprendemos. E esses dois versículos, Fátima, que você leu, é muito poderoso. O 35 vai dizer assim, olha o início do 35, vai dizer, nisso todos conhecerão. Sabe, as nossas atitudes é o que nós estamos plantando na vida das pessoas, que as pessoas vão olhar para nós e dizer, esse é discípulo. Porque é uma Esse é nuvem crente. de olho na gente, né? A palavra de Deus diz que há uma nuvem que fica nos observando. Então, a gente é uma carta, um livro que tem que ser aberto e todos poder ler. E realmente ver o amor de Cristo. Não só, eu tô indo na igreja, não. Transborde amor porque você tem de Deus. Exatamente. Ele habita em você, então você tem que ser amor, aonde você for. Não só na igreja, na rua, na escola, na faculdade. Aonde você colocar a planta do seu pé, você tem que transbordar amor. Porque tem alguém precisando de um abraço. Tem alguém precisando de amor que não tem. Como esse mundo deixa as pessoas dilaceradas, né? E às vezes as pessoas não encontram isso. E em Mateus 26, 35, quando Pedro falou para Jesus que ele morreria por ele, né? Ele falou, eu morro com o Senhor. Então, e ele negou o Senhor Jesus. Ele não foi até o fim, ele negou 3 vezes. E o Senhor falou antes dele negar. Já sabia, já. O Senhor falou, Pedro, tu vai morrer por mim mesmo? Vai nada. Antes Vai que o não. galo cante 3 vezes, tu me Você vai me negar. negarás. Exatamente. Então o Senhor estava dizendo, Pedro, para. Não fica com ideinhas, né? Com conversinha. Aí Você Deus não vai te- cumprir. E muitas vezes é isso que a igreja faz, Exatamente. Promete muito, mas não faz nada, né? né? Às vezes a gente é assim, a Temos gente que promete aprender tanto com Jesus, muita e a gente faz coisa. muito pouco. Muito pouco do que a gente promete. E E a marca do cristão é o amor. O cristão, a pessoa que se diz ser cristã e não tem amor, tá com defeito. Tá com exatamente. defeito, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos. discípulos. Exatamente. Então a marca é o A amor. marca é o amor. Então, se uma pessoa não tem amor, tem alguma falha aí. Lembrando que quando você vai lá em Gálatas, quando fala... Gálatas ou Efésios, agora me fugiu aqui. Quando fala a respeito do fruto do Espírito. Gálatas 5, a partir do... Quando fala do fruto do Espírito, tá falando lá, o primeiro da lista é o amor. É o amor. Então significa que o fruto do Espírito, ou seja, é um amor que só o Espírito Santo pode proporcionar. Ou seja, esse só experimenta esse verdadeiro amor aquele cristão espiritual. Fala do fruto da carne e do fruto do Espírito. Ou seja, o crente que ele é carnal, o crente que gosta de uma contendinha, gosta de uma fofoquinha, ele não consegue viver o amor Não. genuíno de Cristo.
as pessoas que pode usufruir, que consegue sentir esse amor, é o crente espiritual, aquele nascido de novo, regenerado, é esse que vai poder transbordar esse amor. Exatamente, ó. A primeira epístola de João, quero ler só um versículo rapidinho, já vou passar para vocês Não, de fica à novo. vontade. Ó, a primeira epístola de João, capítulo 4, o versículo 7 vai nos dizer assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, Amor. Amor. ele é o próprio amor. E o Exatamente. interessante é que Deus, ele não tem amor. Deus, ele é. o amor. Não é uma coisa que ele possui, Ele ou uma possui. coisa que... Não, ele é amor. Ele Deus, é. ele é. É amor. É amor. dele. O amor é o próprio Deus. E aqui ele vai deixar bem claro, aquele que ama é nascido de Deus. É. Ou seja, quando você vê uma pessoa amando a outra, independente da situação, você vai olhar e dizer, não, essa é nascido de Deus. Ela é diferente, né? Entende? Quer saber se uma pessoa é nascida de Deus ou não, é saber se ela está amando o próximo. É. E quando o Senhor fala para nós amar uns aos outros, ele não está dizendo para amar quem me dá tapinha nas costas. Não, amai-vos os vossos Quem inimigos. me abraça, entende? Então é muito mais além. É, muito mais. Não, e esse amor é tão profundo, porque... O que acontece? O versículo inicial que você leu tem uma coisa muito forte aí. Muito. Porque até chegar a esse ponto, até chegar antes aqui do capítulo 13 de João, o contexto é o seguinte: Jesus ceia com seus discípulos e depois da ceia ele está prestes a ser crucificado. Não Sim, tem, Jesus sim. dali para frente não tem muito tempo. Sim. No final do ministério terreno de Jesus, ele vai falar o quê? Agora eu quero que vocês se amem. Não mais do jeito que um porque novo mandamento, até né? ali era amarás o próximo como a ti mesmo. mas Até agora ali. não é mais, mas é. a partir dali pra Meu frente Deus. mudou. Eu vou dar um novo mandamento pra vocês. Então apareceu algo novo. A gente é muito popular a gente conhecer. Ame o próximo como a você mesmo. É o mais popular. Mas o que A coisa mudou. o que tá valendo pra agora, na verdade, é você amar o seu irmão. Não é como você se ama, mas é Mas como que como Jesus Deus, ama. meu Nos amou. Deus. Como Então Deus é uma coisa forte. muito mais profunda. A maneira que eu amo meu irmão ainda é um amor muito pouco ainda. Sim. Mas quando a gente ama com o amor de Cristo, aí é o amor máximo. Sim. Aí a gente consegue. Então você vê a profundidade do amor que a gente tem que ter com o nosso E próximo. amar como Jesus amou é renunciar à minha vontade para te fazer bem. Exatamente. Meu, isso é muito Não é forte. eu, é o próximo. E eu vou ser muito sincera, isso é muito difícil. Acho que é uma das partes mais difíceis na nossa vida. Por isso que é o fruto do Espírito. É. Porque só consegue quem tá transbordando. E você só consegue transbordar se você estiver cheio do Espírito Cheio do Santo. Espírito Porque é fruto do Espírito. Não é dom, né? É Meu fruto. Deus. É fruto. É muito forte. Porque dom Deus ele dá para quem ele quer e como ele quer, né? Entende? Tem uma diferença aí do fruto do Espírito e os dons, né? Que os dons estão aí para toda a igreja, todos que querem. E interessante que eu também estava meditando, e os dons, muita gente procura muitos dons, né? É lindo, toda igreja tem que ter, claro, porque o Espírito Santo habita aqui, então É o Senhor vai necessário. distribuir isso, os dons, né? Sim. Mas você não é conhecido no céu por causa dos dons. Porque também tem na palavra de Deus dizendo que no grande dia tem muitos que vai falar, Conhecido pelo fruto. salvei em teu nome, curei em teu nome. Fiz maravilhas. Em teu nome. Mas por Expulsei quê? demônios, meu Deus. Em é teu forte. nome. Mas por quê? Porque o dom não é nosso, é emprestado. É Não emprestado. é sobre nós, né? É sobre É Cristo. dele, ele empresta. E o Senhor ainda fala, faça de mim porque eu não conheço. E a única Exato. coisa E a que vai pessoa salva. permanecer... É o É o amor. amor. Pronto. É o amor. E isso é tão interessante, como você falou aqui, que é quando Jesus ali estava já se preparando para se entregar e ali ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Nós percebemos que antes disso, o que Jesus fez? Antes disso, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, nós vamos ver que Judas estava e ele lavou os pés de Judas. Sim, também. E por que Jesus não aproveitou essa oportunidade para falar sobre o amor ao próximo? Né? Jesus, ele esperou Judas ir traí-lo, né? Como ele tinha que fazer. Depois ele se assentou com seus discípulos e falou: olha, ame. Porque é através do amor que todos conhecerão
que vocês são os São meus meus discípulos. discípulos. Amor Isso até quem ia aqui- trair. Isso aqui é para discípulo, né? É um mandamento para quem verdadeiramente vestiu a camiseta do evangelho. Exatamente. Vestiu a camisa do evangelho e falou: não, eu vou servir a Cristo, eu vou renunciar às minhas vontades e eu vou me entregar ao reino dos céus. Isso aqui é para discípulos. Se você, meu irmão, com todo amor e carinho, se você é discípulo, se você ama Cristo, Ame. se você quer renunciar às suas vontades, fique nessa live até o final, porque essa live é para você. Mas se você não estiver disposto a renunciar, pode sair agora, não precisa nem ficar até o final. Ó. Porque é instrução para discípulo isso aqui. É. E se você quiser mandar um recado igual ela fez aqui, é só olhar nessa câmera aqui. Você olha na cara daquele que tá assistindo, né? Porque nós somos imitadores de Cristo, né? Nós somos pequenos Cristo. Então, se a gente não tá dentro desse contexto, então a gente não conhece errado. verdadeiramente a Cristo. A gente tá vivendo, mentindo para nós mesmos. Exatamente. Porque a gente tá vivendo uma fase que, eu vou amar o próximo, é só uma frase. Mas isso não pode ser uma frase. Tem que ser a sua vida. É a base, né? Sim, Muitas pessoas negligenciam isso. sim. Vai correr atrás de subir monte, de jejuar. É tanto sacrifício, é tanta coisa, e se esquece do sacrifício de fundamental. tolo, né? Às vezes. É. Porque a pessoa tá lá no monte orando, mas tá com mágoa, tá com ódio Entendeu? das pessoas, não consegue perdoar. É em vão ela subir no monte. É em vão. Então, primeiro, o perdão, o amor, para você que se aproximar de Deus, né? Sem isso, não tem como você se aproximar dele. Para que as outras coisas sejam válidas, Exatamente. né? Não adianta a pessoa tá bagunçada, não ser amorosa e subir sobe o monte. Tudo isso é bênção. Tem que Tudo sim. isso é bênção, mas se o fundamento estiver comprometido... Ih, Se a casa não tiver o alicerce, Exatamente, pronto. desaba tudo, não é? E quando Pedro, ele nega Jesus, o Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, que depois da ressuscitação de Cristo, ele vai pra praia, né? Esperar seus discípulos. é. E ele prepara O o peixinho peixe lá. e o pão. E espera ele chegar. E quando Pedro se aproxima, ele chama Pedro em particular e pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele pede para Pedro fazer o quê? Apacentar as ovelhas dele. Sim. Então, isso é a demonstração que Pedro vai mostrar pro Senhor que ó. realmente ele ama o Forte. Senhor. Essa aí já é uma pérola, essa Não aí é? não tinha pegado ainda não, hein? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque eu não vou estar aqui, mas eu preciso que você esteja. O Espírito Santo vai te conduzir para que você conduza as minhas ovelhas para que elas não fiquem perdidas sem pastor. Então, esse é o amor de Cristo, né? Mesmo que Pedro negou 3 vezes, então o Senhor fez ele confessar 3 vezes que ama. Então, você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. É Jesus dizendo: eu confio em você. Pedro. Exatamente. Restaurou, né? É, porque não é perfeição. O Senhor não espera a perfeição da gente. Não. Porque nós não somos. Mas o Senhor espera que a gente o amor esteja em nós. E que nós podemos cuidar daqueles que estão aqui, né? Que nós Porque tenhamos quando o essa Senhor escolheu a vontade, gente né? para isso, pra gente cuidar das pessoas, pra gente cuidar das pessoas que estão perdidas, trazer o reino dos céus para as pessoas que estão na escuridão. Sim. E como que a gente está fazendo isso? Na nossa casa? Não, tem como. Esses dias eu estava conversando com a mãe do Siloé, né? E ela falou assim que ela estava na rua com o menininho, aí tinha uma folha seca no chão, ela perguntou pro menino: qual o valor que tem essa folha seca? Aí o menino falou para ela: nada, nenhuma. Ela falou assim: pois é, somos nós sem Cristo. Oh, Dona Maria, que bênção, forte E é verdade, demais. não é? Não, Somos uma folha seca. Sem Cristo não somos nada. Nada. Não temos valor. Somos nada sem Cristo. Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele é tão bom, ele ama tanto a gente, né? Que ele deu o seu único filho para que a gente viesse ter a oportunidade de morar, de estar com ele. E de viver em paz. Porque tribulações a gente tem, mas a paz reina sobre os nossos corações porque a gente tem fé, a gente acredita. E tem uma palavra também, a palavra de Deus também diz que a fé é importante, mas tem o mais importante de todos. Deixa eu ver, os dons. Eu até marquei aqui, o amor, o dom. A fé é importante, o amor, os dons são importantes, mas o que vai permanecer é o amor. Porque como que a gente vai se relacionar com Deus? Aqui na eternidade, é o amor, é a nossa relação com o Senhor. É que, na verdade, os dons, eles vamos dizer assim, um arsenal para fazer a obra de Deus aqui na Terra. Sim, Mas no estado eterno, quando a gente já estiver no céu, para que profetizar? não vai precisar mais. Para que pregar? Não vai precisar de mais nada disso. Por quê? Porque já foi. Essas coisas foram passageiras, foram aqui. A O que vai esperança também, né? permanecer. Para que tem Tudo vai esperança. passar, tudo vai passar, mas o amor não, No o amor céu. vai Sim. permanecer.
E a palavra de Deus ainda diz que o mais importante de todos não é a esperança e não é os dons, é o amor. De todos, o mais importante é esse. Então, esse é o mandamento do Senhor, o novo mandamento que a gente tem que seguir. Fácil não é. Aí é. Não meu é, Deus. não é fácil amar os nossos inimigos, não é fácil perdoar, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que isso aconteça. Porque nós não temos esse poder, né? Sim. A gente não consegue ser, a gente não é 100% bom, não existe. Porque às vezes a gente olha, e não é o cargo que te faz isso. Não. O cargo não te deixa mais santo, Aí o tem gente que cargo... acha que quando a pessoa é Não. ungida, nossa, agora... Não, não é isso, não é isso. O cargo não te Na dá verdade, esse o cargo poder. é só um reconhecimento sobre aquilo que já tá sobre a Sim, pessoa. porque o Senhor te separou para aquilo. Exatamente. E o cargo, ele vai testemunhar diante dos homens que Deus te separou para isso, né? É um... A unção, né? Mas isso não derrama amor. Não é isso que vai fazer com que Deus te veja como um verdadeiro servo que o ama e que valoriza ele todo o tempo. O cargo eclesiástico é importante, mas o cargo Muito. eclesiástico, na verdade, ele te faz com que você tenha que exercer ainda mais amor. Sim. Que é aí que Sim. você vai ter que servir. É. Porque Quanto mais é justamente dado, mais o é que tá cobrado. aqui Mais no da- eu texto ia falar base, né? isso, mais dado. Então, é importante, é uma bênção ser ungido. O cargo eclesiástico é uma bênção, é uma honra de Deus, assim, receber um cargo eclesiástico. Mas jamais se esqueça, seja amoroso. Se você não for Sempre. amoroso, não tem pra que você ser um obreiro, um ministro da casa do Senhor ou exercer algo fora, se não tiver esse fundamento aí em você. Não Tem tiver que esse ser. fundamento na pessoa, não tem... É, Então, tremendo. os dias de hoje é uns dias que a gente está vivendo muito no artificial, né? No automático. A nossa vida é muito automática, né? Então, a gente às vezes esquece de olhar para o lado e ver uma pessoa sofrendo. Sim. A gente conhece o evangelho, a gente tem o amor de Deus, a gente tem a palavra, a gente pode ajudar de alguma forma, mas a gente está vivendo no automático, a gente está muito distraído com as coisas do mundo. Exatamente. Isso é muito perigoso, porque a gente deixa o mais importante de lado, que é o cuidar, o zelar. Quando tive fome, fosse me alimentar. Quando tive sede, me desse de beber. Quando tive preso, fosse me visitar. Quando estive doente, né? Então, isso conta muito para Deus. Porque as nossas ações não é só dentro da igreja, é fora dela. A gente foi chamados para fora, né? Para levar as boas novas. Sim. Então, cuidado com o ser humano, cuidado com aqueles que estão sofrendo. Isso faz parte da obra do Senhor, do amor do Senhor. Sim. E sem isso a gente é vazio, que nem um sino. É. A gente não pode deixar ser como aquela semente que os espinhos sufocou, né? Exatamente. Os cuidados da vida, a gente não pode ser... A gente tem que dar fruto pro Senhor. A questão é que nós como cristãos, a gente conhece, mas à medida que a gente conhece, a gente tem que praticar. Por isso que Tiago falou, não ser somente ouvinte, mas praticante. Exatamente. Não adianta eu ter só a teoria, porque saber, muita gente sabe. Até o ímpio sabe. Sabe? Que tem que tratar as pessoas Conhece a bem. Bíblia, o ímpio também. Entendeu? Mas Conhece. como é que tá sendo a prática, o amor em ação? A gente precisa entender que ser cristão e quando uma pessoa está precisando de uma ajuda, não vale só o Deus te abençoe. Não, imagina. Não vai muito vale além só o disso. Jesus te Não. ama. Tem que ter não, o amor, não ele vale. tem empatia. Exatamente. O amor tem empatia. E o amor de Cristo que nós temos que ter, esse amor tem que ter empatia. Porque Jesus sabia se mover de íntima compaixão pelas pessoas. Exatamente. Então nós temos que ser... Porque se o mesmo amor que tinha em Jesus tem que ter uma porção desse amor em mim, eu tenho que amar com o amor de Cristo, então a gente também tem que saber se mover com essa íntima compaixão pelas pessoas. E isso vai exigir ação. Isso vai exigir que eu faça alguma coisa. Não dá pra ficar amando só de palavra, né? Foi que nem quando Jesus se retirou, que ele ficou sabendo que o seu primo tinha sido morto, João Batista, né? Que ele pediu pros discípulos pra sair, pra ir pro deserto, né? Acho que pra chorar a dor do luto, né? Mas quando ele chegou naquele lugar, a multidão estava lá esperando ele. E Jesus fez o quê? Ele se moveu de íntima compaixão por aquele povo. Porque ele olhou pra elas e viu como se ela fosse ovelha sem pastor. Então, ele deixou a dor dele de lado e foi cuidar daquelas ovelhas. Isso é difícil, né? A gente deixar a nossa dor de lado. Às vezes a gente perde um ente querido, às vezes a gente não tá bem financeiramente. Mas a gente deixar de lado, deixar Deus cuidar e a gente fazer o que tem que ser feito. Cuidar do próximo, né? E também tem aquela passagem do filho pródigo, né? Que quando ele saiu, que ele chegou no pai dele e falou: pai, eu quero tudo quero a minha parte e vou embora. O pai dele deu tudo que ele queria, a parte dele.
Mas o pai dele deu, mas a porta continua aberta para ele voltar. É a mesma coisa Jesus. Se a gente quer sair da presença dele, da casa dele, ele vai estar sempre com a porta aberta e com os braços abertos para que a gente volte. Mas a gente tem que voltar. Retornar. Porque a gente saiu, então a gente tem que voltar, né? Porque o amor, ele perdoa, né? Ele perdoa. O amor perdoa. Como é que a gente, Independente do que a gente faça. como é que a gente vai orar? Deus, perdoa minhas falhas, assim como o Pai Nosso, né, na oração. Perdoa nossos, como é que é? Nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos Aqueles devedores. Você tá falando que você perdoa, tá, mas você tá pedindo para prática. Deus perdoar suas dívidas, assim como você perdoa os seus devedores. Mas será que tá sendo assim mesmo? Então. Porque é comum, infelizmente, é comum você entrar em alguns assuntos um pouco mais íntimos da pessoa, assim, e a pessoa falar, aquele ali eu não perdoo, não. Mas E tem como? isso dentro da igreja, viu? E como Como? tem. Então muita não gente dá, não então não tem como. O amor, ele perdoa. Exatamente. Não tem como, você não... Ó, o cristão tem que liberar perdão. É obrigatório, eu vou até mais fundo aqui. Cristão que é cristão tem que liberar perdão. Não Exatamente. adianta, não é? Eu sou cristão, mas Deus vai ter que trabalhar no meu coração. Deus não vai ter que trabalhar no coração de ninguém. Perdoar é decisão. É um mandamento Você de decide. Deus. Mandamento é uma coisa que você escolhe ou não fazer. O amor, amar também é decisão. Você entendeu? decisão. Você decide amar ou não amar. Não, É Deus uma não porta vai que você de abre ou de um fecha. dia pro outro, assim, vai... Você tá com a mágoa e de repente Deus vai vir, vou mudar seu coração aqui pra você perdoar. Não vai ter isso. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou perdoar? Porque assim, a gente sabe que por vezes pessoas enfrentam situações que realmente são situações difíceis. Terríveis. Terríveis. E o processo da cura não é fácil. Não, dependendo do imagina. que a pessoa passou, Sim. dependendo da frustração, da decepção. É difícil perdoar. Nós, seres humanos, temos essa dificuldade de Sim. liberar perdão. Sim. Né? Quem dizer que é fácil perdoar, eu acredito que está mentindo, porque não é fácil. Não. Porque se fosse fácil, Jesus não Não tinha batido tanto pra gente perdoar. Entende? Falado É uma tanto, né, ordem, pra gente né? perdoar. Exatamente. Então, assim, e como que nós podemos, então, liberar o perdão para alguém que nos fez, assim, vamos dizer assim, tanto mal? É na oração. É orando. Sem a Que é o oração... Espírito Santo que vai tirar isso do nosso coração, né? Exatamente. Sem você se achegar a Deus, não tem como você perdoar. Tem situações que nós só vamos conseguir perdoar orando. Eu falo isso de experiência própria. Teve momentos na minha vida que eu tive que ir pro altar e falar, Senhor, olha, a situação é essa, eu não estou conseguindo sozinha, me ajuda, tenha misericórdia de mim, limpa o meu coração, transforma a minha mente, o meu coração, porque eu quero perdoar, eu quero que essa pessoa viva em paz e eu quero ser livre. Porque Sim. quem não perdoa, tá preso. Tá preso. É. Tá acorrentado. E o perdoar faz bem pra pessoa. Sim. Que perdoou. Exatamente. Você tá se prendendo achando que tá acorrentando o outro, mas é você que tá preso. Guardar mágoa, eu costumo dizer, guardar mágoa e não liberar o perdão é a mesma coisa, porque é É como você beber um veneno e esperar que o Todos outro os morra. dias. Exatamente. E só vai fazer mal pra você. A outra pessoa tá vivendo a vida dela. Nem lembra que você Lembra. existe, você tá dormindo e acordando com um defunto aí. Exatamente. E tem gente Então- que desencadeia até doenças. Doença, Sim. câncer. Os médicos falam que dá câncer. Dá, porque algo Depressão. dentro não Depressão. tá legal, entendeu? Algo pro dentro da pessoa. te matando mexe por com o emocional, mexe com a saúde da pessoa, então é um bem que você faz pra você Um mesmo. conselho Sim, hoje sim. pra você que Deus aqui nos orienta não consegue liberar perdão, Peça corra pro Espírito para o Santo. altar. Peça pro Espírito Peça a Santo. Deus, clame por misericórdia, fala, Senhor, eu não consigo. É isso que Deus Me quer. ajuda, tenha misericórdia de mim, Pai. É. E você vai ver, e começa a orar por essa pessoa que te fez mal, viu? Sim. É bíblico, a Bíblia é linda. O Senhor diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Lembra de Jó? Sim. Olha o que Deus fez na vida de Jó depois que ele orou pelos seus amigos. Sim. Então, Deus restaurou, assim, né? restaurou. Então, independente do que você passou, doeu, feriu, mas não te matou. E o Senhor está dizendo, você está vivo, há uma nova história para você, há um novo tempo. Corre para o altar, peça perdão, peça a Deus que te ajude a liberar perdão a essa pessoa e você vai ver questão de dias, você vai estar restaurado, transformada para a glória de Deus e vivendo da maneira que Deus quer. Mas já tem em mente, perdão faz parte do cristão, viu? Com certeza. Sim. Não é uma escolha, Você é não uma precisa obrigação. conviver.
Você não precisa sentar na conviver. mesma mesa, não, Não né? precisa ter seu WhatsApp, não precisa Não, sentar na não. sua mesa. Você é chamado puxar das 5 pra sua Não, casa, não, não. precisa abraçar, beijar, libera e fala, vai embora em nome de Jesus. Até porque você já Segue viu a tua quem é a vida pessoa, que eu vou né? seguir a minha e tá tudo certo. Você já viu que a pessoa é ruim, que te magoou, fez tudo isso, então Sim, não tem pra que trazer pro seu exatamente. convívio. Sim, Você vai sim. trazer pro seu convívio Sim. quem vai edificar, quem vai Sim, fazer quem vai você... aumentar, quem vai Que somar na sua realmente vida. é teu amigo Exatamente. mesmo. É. Eu achei aqui o Libera e versículo que eu tinha solta. separado, né? Glória Que é a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13. Aí, Assim tá. permanece agora esses três: Olha a aí. fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes, porém, é o amor. Aleluia. É muito forte, né? É muito poderoso. E a gente tem que transbordar amor, né? Porque uma comunidade cristã, ela tem que transbordar amor. Sim. Porque a gente resgata as pessoas perdidas assim, né? Como que o Senhor resgatou a gente? A gente estava na imundície, no lamaçal do pecado. Sim. E o amor de Cristo nos alcançou, a misericórdia dele, né? Então não tem outro caminho. Não, É o amor. é o amor. Não E tem como outro que as pessoas vão conhecer o amor de Deus através da vida dos discípulos, né? Das discípulas do Senhor Jesus. É através da nossa vida que o mundo vai conhecer. Nós costumamos dizer que a Bíblia que o mundo lê somos nós. Exatamente. Eles observam a gente. Observe, a maneira que você tratar alguém Exatamente. vai depender muito se essa Você é um pessoa vai espelho. ficar ou se ela vai embora. Entende? exatamente. Então nós temos que olhar para as pessoas e entender que Deus as ama também, assim como Ele nos ama. Sem julgamento, né? Sem julgamento. Porque Deus não deu esse cargo pra poder gente a de ninguém. juiz. O A juiz gente não é é só juiz na ele. terra. A gente tá aqui pra servir, assim como Jesus serviu, assim como Jesus se humilhou ali, lavou os pés dos seus discípulos, pra mostrar. Eu me humilhei aqui, ó, vou lavar o pé dos discípulos, mesmo sem precisar. Mas para que se cumpra os mandamentos e você entenda que o maior tem que ser o menor. E na verdade, isso é até uma chave pra unção de Deus na vida da pessoa. É. Você pode orar, buscar, mas se você não tiver amor, é que nem eu falei, se a base tiver... Oração também é uma base, mas Sim. você quer ter unção de Deus na vida? Seja amoroso e sirva. E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Romanos 5, que o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós, por amor a nós, ainda nós sendo pecadores. Sim. O que a gente tinha Nós pra ainda oferecer pra Jesus? estávamos atolados no pecado, nas Sim. trevas, na rebeldia, na idolatria, na Sim. prostituição, na perversidade. Ele não olhou para isso. Não. Ele diz: eu vou me entregar porque eu amo, porque eu sei quem vai ser a missionária Fátima futuramente. Eu sei quem vai ser o evangelista Daniel futuramente. Olha, que amor é esse, né? A irmã Tatiana, eu sei quem vai ser, então eu vou me entregar. Agora ela tá atolada no pecado. Mas quem conhece o amanhã? É E ele. por vezes nós olhamos para alguém que está nas drogas, na bebida, que está na prostituição, e nós já queremos colocar essa pessoa Condenar na a pessoa, cruz, crucificar e dizer não tem mais jeito, é um drogado, é um condenado. Quem somos nós para decidir o futuro de alguém? Deus é poderoso de pegar o homem mais perverso, mais pecaminoso, lá no lamaçal, sabe? E trazer transformar. e fazer dele um ungido, cheio do poder de Deus. Mas é só esses que o Senhor pega no mundo, né? Os piores. Eu era Ele veio pior. para os doentes, Eu era né? pior. Vê para os doentes, né? Sim, exatamente. E é esse que o Senhor pega pra mostrar a tua graça e mostrar, ó, você era assim, mas eu te transformei. Você vê, igual ele fez com a mulher samaritana. Mandou os discípulos comprar pão. Um monte de homem, tudo para ir comprar um pão para vir, porque ele queria ter um encontro com uma mulher que na onde ela morava Ninguém era aceitava. vista como uma prostituta, É. né? Porque ele mesmo vai relatar, ó, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Então, a gente vê que a vida da mulher era envolvida com prostituição, Sim. né? E ela foi em um período onde só estava ela naquele poço, porque as outras talvez se recusavam a Sim. andar com ela, Sim. né? Então ela vai, e quem estava lá esperando ela? Aos olhos de toda aquela mulher naquele momento era o quê? Era só uma mulher da vida, que ninguém Sim, dava sim. nada. Depois que ela teve encontro com Jesus, ela foi a maior missionária de Exatamente, Samaria. da cidade. Coisa Entende? linda, Então, né? o drogado de hoje, você não sabe quem ele vai ser amanhã. O usuário de droga hoje, o traficante hoje, nós não sabemos o que Deus vai fazer na vida dele no amanhã. Então, quem somos nós para julgar? Esse muito não forte. presta, já está condenado. Não. Continue aí, minha amada, em nome de Jesus. A convidada és tu. Não, mas é isso, a gente vai tá dialogando Glória sobre a isso, né? Deus. Então, é isso, Deus, ele escolhe os piores mesmo. Eu lembro do meu passado, eu falo, meu Deus, como eu era uma pessoa amargurada. Eu era também. Eu penso nas coisas que eu fazia, que eu falava, como eu era.
Eu falei, Jesus. Eu era terrível. Meu pai falava que eu era a ovelha negra da família. Eu Meu era, Deus. eu era vista como ovelha negra da Eu família. era pior. É, Falei, Jesus. dos irmãos olha. eu era. E foi a primeira a me converter da E família. eu também. Eu também. Jesus teve misericórdia Muita. e achou graça, me deu graça. E olha onde eu estou hoje, meu Sim. Deus. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como o Senhor é bom. Que amor é esse, Jesus? Eu era a que mais preocupava a mãe, mais dava trabalho, e hoje é a que Sim. mais dá orgulho. Glória a Deus. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando a gente abre a porta, né? Que a gente deixa ele entrar e mudar a nossa história. E é isso que a gente tem que fazer pelo próximo. Infinita graça, né? É isso que a gente tem que fazer pelo aquele que precisa, né? Não é só frases no carro. Ah, Não isso Não é só aí frases no carro. Deus não quer só isso. Deus quer ação. Deus quer atitude. Deus quer que você viva isso realmente. Fácil não é, mas o Espírito Santo de Deus, ele tá aqui para ajudar a gente. É decisão, né? É decisão. posicionamento. É Tem coisa viver que- isso, né? Tem coisa que Deus nos ajuda, tem coisa que Deus nos direciona, mas A decisão é trazer isso pra É à nossa. tona é com a gente. Então a gente decisão tem é que nossa. ter a decisão de fazer as coisas também. Não ficar só esperando um toque, esperando alguma Não, coisa, não. Coloque em É ação. escolha, é decisão. É. É uma escolha. Você vai escolher viver isso e viver isso. Então a gente tem que abrir essa porta, né? É. Mostrar esse amor que a gente ganhou, a gente teve pela misericórdia do Senhor. Ele viu como a gente estava e foi lá, nos resgatou e derramou essa graça sobre a nossa vida. E a gente tem que transmitir isso pro próximo, sempre. A gente nunca pode esquecer isso. Não com olhar de julgamento, condenando, não, é amor. É só isso que o Senhor quer da gente. Porque no grande dia já tem o juiz, Uhum. já tem o advogado e já tem o juiz. A gente está aqui só para ganhar almas para o reino. Porque a gente foi chamados para fora, a gente tem que ganhar. É. A gente não pode ficar só dentro da igreja achando que a gente está fazendo alguma coisa para Deus, Pois não. é. A igreja é fora daqui também. Ou, É bem, 24 né? horas, né? A gente? igreja é fora a daqui. igreja, ela é um organismo vivo. Exatamente. Ela se movimenta. É o Não movimento. é quatro paredes. Não. É Aqui é só um muito lugar pra mais gente se além. reunir e adorar. Exatamente. Entregar o nosso melhor. Às vezes a gente vem para a igreja para buscar, né? É. Mas tá errado. A gente Tá tem que errado. vir adorar. Entregar o nosso entregar. melhor para ele. É. Se doar também, né? Se doar. Só quer buscar, mas e aí, o que você tem pra oferecer como culto, né? E tá tão distorcido porque nós sentamos, entramos, queremos a melhor ação de quem tá Sim. lá, queremos o Observando quem melhor tá pregando. louvor de quem está lá, queremos as melhores oportunidades de quem está lá, É. queremos a melhor palavra, a pregação de quem está lá. O culto não é pra mim, Exatamente, é para o Deus. culto é pra Deus. E qual é o É culto pra que você ele. está oferecendo, né? Entende? Aí só fica observando, É porque eu particular. gostei, porque eu não gostei, porque falou errado, porque falou alto, porque blá, blá, blá. Gente, o culto é pra Deus, Quem o faz culto é não é você. pra nós. É. O culto é pra ele, é pra entregar a ele. Entrega o seu culto a ele, eu entrego o meu culto, você o seu e pronto. E as outras coisas Deus vai acrescentando. Entende? Né? Mas a gente entra já com uma visão distorcida de culto. A gente, não sei, acho que o automático da vida fez com que a gente enxergasse as coisas de uma maneira errada, né? Mas não é isso que Deus quer. Não é essa forma que Deus quer que a gente venha enxergar as coisas. É uma maneira diferente. Mas Deus, ele é misericordioso e o amor dele é infinitamente grande, Oh, glória né? a Deus. E ele vai nos ensinando todos os dias, todos os dias. Mas é como às vezes a gente fala assim, mas Deus está vendo, Deus sabe que eu preciso, Deus Deus sabe. Mas a gente não toma nenhum tipo de atitude. E a gente fica nisso. Deus sabe. E o que você está Mas- fazendo para chamar a atenção do Senhor? Aquela mulher, quando a filha dela estava endemoniada, ela correu, ela se humilhou diante do Senhor. E foi ainda tratada como a cadela. Sim. Como a E cachorra. o Senhor falou, não vim para Não, vocês, eu vim não. para minhas ovelhas que estão perdidas. Ela E eu não disse, posso "Dá tirar as o pão migalhas delas, aí, tá tudo certo." Mas ela desistiu da bênção dela? Não. Então, quando você faz pro Senhor, que você tá na casa do Senhor adorando, buscando, que você tá dentro dos mandamentos de Deus, não tem como você não ser abençoado. Não tem como. É o natural de Deus. É a natureza de Deus. Você tá fazendo, você tá dentro você tá dentro ali da palavra do Senhor, você tá vivendo aquilo, é natural de Deus as bênçãos transbordar. Não precisa você se esforçar para isso. É só você viver o amor de Deus, você viver com Deus todo o tempo. Isso vai ser uma coisa muito natural no nosso dia a dia, Uma né? vida alinhada, assim.
E As bênçãos correm atrás da gente, a gente não É a precisa... palavra do tem Senhor, coisa- elas correrão atrás de ti. Exatamente. Então, as bênçãos, ela vem atrás da gente. É claro que tem coisa que a gente vai ter que assistir, que tem aquela parábola, tal, que ensina a gente o dever de orar sempre, não cessar, Sim, tudo. sim. Tem coisa que vai ser com um pouco de esforço, mas a sua vida vai ter coisa que vai estar acontecendo tanta coisa, tanta bênção, que você fala, puxa, tem aquela bênção que, Porque você puxa, tá você vai ter que alinhado ali, né? tem que insistir um pouco mais, mas dentro desse período vai ter tanta bênção, vai te alcançar, vai chegar em você, que você vai falar, puxa, porque essa é a vida com Deus. Uma vida alinhada é assim. É. Uma vida alinhada é em amor. O amor, ele é uma base que não pode faltar na vida de nenhum cristão. E a gente é a noiva, né? E o que o noivo sempre dá pra noiva? O presente, né? Que é a aliança. E a nossa aliança com Deus é a convivência, né? É você transmitir isso para as pessoas que estão à sua volta. É uma aliança de fogo, né? Uma vez eu vi um pregador falando que a nossa aliança com o Senhor é uma aliança de fogo, que é uma aliança que transforma as nossas vidas, não só a sua, mas quem está em volta de você. Porque a gente é a noiva, né? É. E a gente é tão defeituoso, né? Que noiva defeituosa que o Senhor escolheu, não foi? Por isso que tem aquele versículo que diz lá, Filipenses, né? Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Porque somos tão imperfeitos, né? Mas E ele mesmo já assim- sabia de tudo isso. Sim. E a palavra de Deus diz que ele nos escolheu antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, né? Então ele já tinha escolhido. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele primeiro nos mostrou o seu amor e nos fez conhecer o seu amor através do seu Espírito Santo. Que o amor de Deus foi revelado a nós. Então, gente, que coisa linda, né? O amor de Deus é maravilhoso. E uma coisa que Maravilhoso. é necessário fazer também é a gente se esvaziar, né? Tem um versículo em Coríntios também que diz que o amor de Cristo nos constrange, É. julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se todos morreram, então se a gente vive, a gente não vive mais para nós, a gente vive agora para Cristo. Então a nossa vida, o problema é que a gente tem as nossas deficiências, todo mundo é bom em uma coisa, não é tão boa na outra. Sim. O problema é que a gente joga isso na balança, a gente joga isso e fala, eu sou gente- assim, eu sou daquele jeito. Mas espera aí, você não vive mais. Cristo que Então tem vive em muito nós. de você, né? Claro que você tem suas falhas, isso é normal em qualquer ser humano, mas você pode se aperfeiçoar. Sim. A gente usa muito a nossa régua, né? É, a gente vive Deus não mede a Cristo. gente desse jeito. Não. Então, a partir do... você falou uma coisa muito interessante de imitar a Cristo. Então, o nosso padrão de vida é esse. Como é que eu imito a Cristo? Será que isso aqui glorifica a Deus? Aquilo ali é legal? Jesus faria isso se Tem tivesse até um no meu filme lugar? sobre isso, né? Entendeu? É assim. Jesus faria assim, né? O que Jesus faria, É né? o que Jesus faria. O que Jesus faria. Então, essa é a régua do cristão. Glorifica a Deus? Faça. Não glorifica a Deus? Não faça. Vergonha, Jesus faria? Faria. Então faça. Jesus não faria? Então eu não faço. O padrão de vida é esse. Por quê? Porque eu não vivo mais. E às vezes a gente fica colocando o Daniel, ou às vezes a gente coloca a Fátima, a Tati nas situações e não pode. É. A gente tem que pensar, não, se o Espírito Santo está comigo, eu tenho que viver como Cristo. Então, a partir desse momento, Deus ele pode capacitar para fazer grandes coisas. Sim. Ele pode conduzir, ele pode capacitar, ele pode direcionar. Por quê? Porque você não vive mais. É Ele. Ele que reina, né? Em todas as coisas. Em tudo que a gente faz é sempre Ele que reina todo o tempo, né? A gente é tem muito que ser do falho, jeito mas o amor de Deus é perfeito demais. Mesmo que a gente não mereça. Às vezes a gente... Tem dias, a gente como crentes, a gente não é super crente. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. Mas tem dia que você acorda que parece que os anjos estão flutuando junto com você na casa, né? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Mas tem dia que você tá como na caverna, né? Tem dia que você tá escondido na caverna. E isso é normal, é normal. O dia Mas mal, ele vem. Mas o amor de Deus, ele não diminui por causa disso. Não. Exato. Ele não vai diminuir, independente do que você faça. Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos porque você fez algo. O amor dele é infinitamente grande sobre as nossas vidas. Então, quando a gente entende isso, tudo fica mais leve, né? É. E as coisas vão fluindo naturalmente. E ver o amor dos discípulos, né? No começo eles não eram convertidos, mesmo andando com Jesus, né? Eles demoraram para entender isso. Não, muitas coisas eles não entenderam. Não. Eles foram entender só Depois da ressurreição de Cristo, né? Mas depois que Jesus morreu, que eles entenderam que eles foram cheios do Espírito Santo, eles morreram e a morte deles foi feia, de todos eles. Todos. Mas mesmo assim, eles não negaram a Cristo, eles morreram por aquilo. E se a palavra do Senhor chegou na gente, está hoje com a gente, é porque eles pagaram um preço.
né? Eles não negaram a fé deles. Não. Eles não negaram o amor de Cristo. Eles fizeram isso virar a vida, né? Tem um versículo lá em Atos, capítulo 4. Tem um versículo, não me recordo agora, quando Pedro e João, eles foram presos por pregar a palavra depois daquele coxo, que ali eles curou aquele coxo em nome do Senhor Jesus ali na Porta Formosa, né? Sim. Depois os saduceus queriam que ele se calasse, porque eles começaram a pregar e agora já não era mais quase 3.000 pessoas como em Atos 2, agora já era quase 5.000 pessoas que estavam ali se rendendo ao Senhor. Aí eles queriam que ele se calasse. Ele falou, como que nós podemos, falando nas minhas palavras, né? Como nós podemos se calar diante de tudo que nós vimos e ouvimos? Não tem Vivemos, né? como. Não tem como. Eu presenciei, eu contemplei. Não tem como eu me calar diante de tudo que eu vivi com Cristo. É uma chama acesa que Se queima, né? quiser Não tem matar, como. mate. Se quiser prender, que prenda. Mas eu vou continuar falando. Sim. Porque quando a graça, o amor dele nos alcança, não tem como você não querer transbordar isso a vidas. É por isso que a Bíblia vai dizer, se você não ama o seu próximo, você está morto. João Sim, vai falar. sim. Na epístola de João aqui, se a gente continuar lendo, a gente vai ver isso. Ele vai dizer, olha, se vocês ainda não amam, vocês estão mortos. Ou seja, não tem como aquele que teve um encontro real com Cristo, Não querer transbordar isso, passar isso pra não frente, querer né? ver pessoas E guardar só sendo pra si, não tem como. resgatadas das garras do diabo, como um dia nós estávamos. Sim. Esse é o amor de profundo, Cristo. Esse é o amor de Deus. A gente Esse não é o pode guardar evangelho, não. numa caixinha aquilo que a gente recebeu do Senhor. A gente tem que levar, assim como os discípulos fizeram, a gente tem que fazer também. Sim, Porque nós somos discípulos hoje, não somos? Somos, exatamente. a gente está enquadrado na palavra aqui. Tem que ser Exatamente. firmados na palavra. Glória Nós a somos Deus. discípulos. Então, nós não Estamos nos podemos minutos nos calar. finais aqui, então o que tiver que concluir, já vamos. Então é Glória isso. a Deus. Eu estou muito grata por estar aqui hoje e a gente que conhece o Evangelho, não guarde só para você. O amor de Cristo, não guarde só para você. Mas espalhe por onde você for, para sua vizinhança. Às vezes seu vizinho está aí do lado, doente, enfermo, precisando de uma palavra de amor, de carinho. Ele não conhece Deus, você está do lado. Deus te deu esse amor, Deus derramou esse amor sobre a sua vida. Então vá até Ele, evangelize, ganhe almas para o céu, porque o céu, o Senhor tem sede de almas, né? Sim, E as almas estão perecendo com esse poder, porque o poder da palavra é muito grande. sim. E a gente está guardando isso pra gente, numa caixinha. Gente, acho que Deus fica tão triste com isso, porque a gente tem um poder muito grande, que é o poder da palavra. Você levar para alguém que tá pensando em se matar, que desistiu da vida, você tá ali do lado da pessoa e às vezes você não sabe. Então que a gente venha evangelizar mais, mostrar mais esse amor de Deus, que é tão grande e poderoso, né? Aleluia, Deus glória a abençoe Deus. vocês. Muito Colocar obrigada, mais viu? prática esse Benção. negócio, né? E você que está assistindo aí, de Glória a repente você ainda não recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você quer ter esse amor em você, é só abrir o seu coração e entregar sua vida a Ele, porque aí você vai poder ter esse amor, um amor verdadeiro, um amor genuíno, que é o amor de Deus. de Deus. Exatamente isso. Nós temos que ter sempre nos nossos corações e na nossa mente, Cristo não morreu só por você e por mim. Morreu pelo mundo. Ele morreu por todos aqueles que querem a Ele, aqueles que vão crer na palavra, mas para crer, nós precisamos continuar pregando, falando, evangelizando, levando a palavra. E quem convence é o Espírito Santo A de gente só Deus. põe a sementinha lá, né? Quem dá o A crescimento nossa é Deus. missão é Quem dá o essa. crescimento. Exatamente. Então, irmãos, por isso nós não podemos nos calar. É. Não feche a sua boca, faz igual Pedro e João. Não vamos nos calar diante de tudo que nós vimos e ouvimos. Nós precisamos continuar falando desse Cristo que transforma. Cristo ainda transforma, Cristo ainda liberta, Cristo ainda restaura. Independente de como você está aí nos ouvindo, Deus ainda cura. Há esperança para você, há transformação para sua casa, para sua família. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Então, continue crendo. Chame o Senhor aí no seu quarto. Chama o Senhor aí na sua sala, onde você está. Peça ao Espírito Santo para se assentar ao seu lado. Conversa com Ele, mostra para Ele quem realmente você é. Deixa Ele te conhecer de verdade e tenha certeza que depois disso a glória do Senhor há de se manifestar na sua vida, na sua casa, em meio à sua família, e você vai viver o novo de Deus. Porque o amor de Cristo é isso, Ele nos alcança.
E hoje nós estamos aqui para falar desse amor glorioso, esse amor grandioso, lindo. que é o amor de Cristo. É, Meu Deus, nossa, eu sinto a presença dele aqui. Deus eu é sinto bom a demais. graça dele entre Deus é nós. bom em todo tempo, né? E tá aqui presente com a gente o Carlos Santos, tá aqui o Carlos, forte abraço, Carlos, para você aí que tá assistindo aí o Firmados na Palavra. Minha mãe tá aqui presente também. Evangelista Jaqueline Renato. Menezes tá aqui com a gente. Evangelista Renato, forte Lisa. abraço, Renato. Até minha mãe tá aqui. Ô, mãe, abraço, Ela mãe. sempre tá. Sempre tá, né? Marilisa, Joselita, pastora Josi, Ronaldo Soares, irmão do Renato. Forte abraço para todos vocês que estão aqui mandando Jaqueline mensagem aqui Menezes. no chat. A Marilis Barbosa, Nilza Silva, deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Ramos, Luciana Karen também tá sempre com a gente aqui. Evangelista Elcio, Cláudio Mota, Kelvin Vinícius, enfim, todos vocês aí. E se eu tô citando vários nomes aqui, a gente tá fazendo esse programa ao vivo. Se você tá vendo esse podcast e já não tá mais ao vivo, você pode deixar também o seu comentário aí, viu? Deixa o seu comentário, isso também ajuda muito Rafael. esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Então, se você ainda não fez isso, você chegou aí no meio do podcast ou já pro finalzinho, curta, compartilha, espalhe esse conteúdo porque é uma bênção. Deus abençoe também o Rafael Barbosa, que chegou agora aí, apareceu agora aqui no chat. Deus te abençoe. Missionária Fátima, muito obrigado por sua Que presença aqui com a bênção. gente. Que bênção ter você aqui Amém. hoje com um tema assim tão... Uma coisa tão Precioso. profunda, né? Porque as pessoas às vezes acham que conhecem e às vezes não conhecem. É. Olha a profundidade que a gente trouxe aqui hoje. Então a gente só tem a agradecer a Amém. sua presença aqui. Sim. Pode deixar aí a sua palavra final, as suas palavras finais aqui nesse podcast aí. Fique à vontade aí. Eu quero só agradecer, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos que ouviram essa palavra. E estou muito feliz por estar aqui, poder ser canal de bênção, porque quando a gente traz a palavra do Senhor, a gente é apenas o canal, né? Sim. E Deus, ele possa derramar esse amor sobre a vida de cada um que assistiu, que teve até agora com a gente. Aqueles que não escutaram, às vezes a gente deixa para depois, né? Mas aqueles que tiver um momento em particular e estiver vendo essa live, que Deus possa derramar a graça e o amor dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa transbordar a glória de Deus e o amor dele. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E você, mulher? Só agradecer a Deus por essa linda oportunidade, agradecer a missionária Fátima. Amém. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, É isso ter aí. aceitado trazer a palavra do Senhor. Tenho certeza que a recompensa virá do Senhor para sua vida, para sua Amém. casa. Que Deus continue abençoando todas as áreas da sua vida e que você continue crescendo, florescendo em Cristo. Amém. Porque a presença de Deus é linda na sua vida, viu? Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E que Deus abençoe todos vocês que estão aí conosco, ficaram até aqui conosco. O Wendel acabou de chegar também. Que Deus abençoe sua vida. É, Que o Deus pessoal tá abençoe aparecendo a aí no todos, chat, é meus isso irmãos. aí. Compartilhe essa live, né? Mande para alguém que precisa ouvir sobre o amor de Cristo. Alguém que ainda precisa ouvir que Deus a ama e que Deus tem uma história para a vida dela. Tenho certeza que vidas serão transformadas para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E assim a gente vai chegando ao término de mais um podcast. Rápido, né? Na semana Mas que quarta-feira vem- tem mais, hein? Quarta-feira, 6 horas da noite, é dia de Firmados na Palavra. Deus abençoe o João, que tá aqui. João, Deus abençoe. Tá por trás das Obrigada. câmeras aqui, tá fazendo esse podcast acontecer. Deus te abençoe, viu, João? É sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Você é uma bênção. Uma benção. Sem Benção. você, nada funciona aqui, não. Deus continue te abençoando. em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então, ó, daqui a pouquinho tem culto, viu? 7h30 tem o culto com o pastor Alexandre. Vem pra cá, Avenida Mateu B, 1426, aqui em São Mateus. Fica aqui a nossa igreja, a sede da Maravilha de Cristo. Vem pra cá, vem fazer uma visita pra gente. Vem aqui, nos procure, se possível. Vem aqui, vai ser um prazer aqui te cumprimentar com a paz do Senhor e conversar, se possível, ali, alguns minutinhos. Vai ser uma bênção, viu? Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada da parte do Senhor. Nós ficamos por aqui, mas quarta-feira tem mais. Em nome de Deus Jesus. abençoe. Tchau, tchau. Compartilhe.